Eita! Mais um episódio pra você. E hoje eu tenho uma convidada especial aqui, que estava ali do meu lado já faz quase um mês e eu não tinha percebido, se não é o Fábio para me dar um puxão de orelha, não ia conhecer a história da Érica. O programa Eita é um oferecimento Goodnet, internet fibra ótica com a melhor conexão para curtir à vontade. Léo Churrasco Delivery, cardápio especial todo dia, é qualidade chegando à sua mesa. Fábio Bezerra Fotografias, casamentos, ensaios, eventos, revelações e álbuns. Dondoca, vestindo você mulher com muito estilo e bom gosto. Armazém Café e Chocolate, cafés, milkshakes, açaí e muito mais. Que olha, eu vou contar pra vocês, eu fiquei impressionada. Eu, com 30 anos, não fiz metade do que a Érica já fez na vida toda dela, na carreira de história, de formação. Mas calma, eu completei 50. Ah, mas é uma bagagem. Então, pra começar, antes de eu dar spoiler, eu vou convidar você para seguir o nosso Instagram, @siteilhanews, e também o Facebook, também @siteilhanews, e o nosso YouTube, youtube.com/ilhanewstv. Todos os episódios do Eita estão lá disponíveis e esse daqui vai ficar lá para vocês também. Érica, primeiro de tudo, seja bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade. Desculpa os probleminhas que deu até a gente conseguir fazer. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Para começar, despeja aí toda a sua bagagem acadêmica, que não é pouca, viu? Então, as pessoas ficam realmente um pouco admiradas, né, quando eu falo do meu currículo acadêmico. E não fiz assim os cursos para me sobrepor os outros, não, porque eu gosto realmente de estudar. Então eu comecei curso de licenciatura em Química na UFMT, eu tinha 16 anos. Então, sabe quando você não sabe o que fazer da vida, assim, em termos de formação acadêmica, e você, vou nesse aqui, acho que eu vou dar certo nesse aqui. E assim eu fui, assim eu comecei. Com 2 anos, 1 ano e meio, na verdade, de curso, né, peguei 2 greves, eu perdi meu pai na época, então não foi assim um período nada fácil, né? Foi complicado, eu era muito, muito apegada a ele, mas enfim, acabei passando, né, por esse período. Depois de 3 anos de curso, praticamente formando, eu tive uma crise alérgica que me deixou 2 dias na UTI, o médico sem saber do que era alergia e falou que eu precisava parar um pouco com o curso, porque era muita reação química que a gente mexia, né? Mas eu acabei contrariando, né, os médicos. Eu voltei para aula, né, voltei para a faculdade e aos trancos e barrancos eu fui terminando, né? Terminei o curso de licenciatura. Em 6 meses posterior à licenciatura eu consegui a formação do bacharelado em Química. Porém, eu tive que fazer a colação extemporânea, que chama, né? Porque na época da colação geral, eu torci o pé, tive uma ruptura de ligamento, fiquei com o pé engessado e aí eu não tive como concluir a minha pesquisa lá. Então deu uma atrasadinha, mas em termos gerais, assim, acabou sendo em 6 meses, né? Pelo aproveitamento de disciplinas. Depois disso, eu constituí família, né? Eu trabalhei um tempo, mas a constituição da família para mim foi, assim, primordial. Você tem 3 filhos? Tenho 3 filhos, todos adultos já, né? 25, 22 e 20. Praticamente formados, né? Só falta o do meio para formar, tá terminando agora a questão de 2 meses no máximo. Fiz a especialização em metodologia de ensino, tanto para química quanto para biologia, que são disciplinas de área afim. Depois de muito tempo, assim, só cuidando da família, de casa, trabalhando, né, ajudando na sustentação da família mesmo, depois de muito tempo que eu voltei a estudar, né? E a motivação não foi nem minha. Eu queria motivar o meu filho mais velho, que na época ia prestar o Enem.
Então, eu acabei fazendo o Enem também junto com ele. E daí eu consegui vagas em várias universidades, mas não podia cursar porque era tudo fora, né? Não tinha como eu sair. E aí, posteriormente, assim, um mês mais ou menos depois, abriu inscrição para a faculdade lá de Cuiabá mesmo, no IFMT, na UFMT, minto, que foi quando eu me matriculei em zootecnia. Mas não contente. Não estava muito, não não contente. Eu queria mais. Então, abriu a inscrição no IFMT para engenharia de alimentos. Eu analisei bem o currículo, vi que poderia estar aproveitando várias disciplinas, né? E assim eu fiz, cancelei a zootecnia, me matriculei na engenharia e ao mesmo tempo que cursava engenharia, eu trabalhava em 2 escolas, era mãe, dona de casa, porque eu nunca tive empregada também, né? Sempre me virei sozinha. Nesse meio tempo aí eu passei também no processo seletivo do mestrado em ensino de ciências na UFMT também. Terminei o mestrado, em seguida terminei a engenharia, fiquei 1 ano parada mais ou menos e daí eu me aventurei para cá, para Ilha Solteira, vim cair aqui. Eu já tinha alguns amigos fazendo doutorado, alguns que já fizeram e outros que estavam cursando na época. E um ex-professor, na verdade, que tinha mencionado aqui, falou que a cidade era muito gostosa, muito bonitinha, muito aconchegante, a gente se sentia muito bem aqui, né? E durante esse ano que eu fiquei parada, eu fiquei sondando o processo seletivo, mas naquela, assim, um pé queria vir... O outro queria ficar em casa. O outro queria ficar, né? Aquela dúvida, assim, não com relação aos filhos, muito pelo contrário, eles sempre... me incentivaram, falaram, não mãe, vai, faz, se é o que você quer, vai em frente. E assim, porque eu criei eles assim também, né? E aí eu acabei caindo aqui. Fiz aqui na ilha você veio para trabalhar? Não, eu vim para fazer o doutorado. O doutorado? Doutorado em ciência dos materiais, com especialidade na área de química, produtos naturais. Mas eu só consegui vir para cá, lógico, pelo processo seletivo que eu fui aprovada, mas também porque lá em Cuiabá, onde eu trabalho, eu consegui a licença para fazer essa qualificação, né? Porque não é qualquer pessoa que consegue, tem uma série de critérios que precisa estar dentro desses critérios para conseguir essa liberação, e tudo foi casando, assim, Ju, muito certinho e muito rapidamente, assim, questão de 1 semana e meia, sabe, 2 no máximo, que foi intervalo de abril matrícula, eu preciso fazer matrícula para poder fazer o curso, mas para fazer a matrícula, para eu vir fazer o curso, eu preciso da licença do trabalho, mas para eu fazer a licença, pedir a licença, eu preciso da matrícula. E não está aberto o processo ainda para pedir o afastamento. Sim. E no dia seguinte, a toda essa confusão, né, abriu, né, foi lançado o edital abrindo a possibilidade de afastamento para qualificação. Então, corri com o pé engessado também, porque, por incrível que pareça, eu torci 5 vezes o mesmo pé. Da última vez foi aqui em Ilha, que eu, inclusive, quebrei a canela, né, fazendo caminhada. Mas, que provação. Enfim, muita provação. E aí tudo foi casando muito certo. Então, nesse período de 1 semana e meia, eu consegui a liberação, o que normalmente o processo leva 2, 3 meses, eu consegui em 1 semana. E no dia que saiu a minha liberação, no dia seguinte fechou. Quer dizer, ninguém podia mais solicitar. Então, foi providência divina mesmo, foi tudo dando certo. Era para acontecer, tinha que acontecer. Exatamente. Conversei bastante com a Érica antes da gente fazer a entrevista. Ela me mandou bastante informação, bastante coisa que eu fiquei realmente impressionada. Você trabalhou em vários lugares e todos dentro da sua área, né? Sim. E aí, uma que me chamou a atenção, que eu não sei, sempre me chama a atenção quando alguém me fala, eu trabalhei num lugar e sofri assédio. Eu não consigo deixar passar, eu sempre tenho que perguntar, né? Como que foi para você, formada, com a sua bagagem acadêmica, passar por isso?
poxa, cara, eu tô aqui não é porque me indicaram, não é porque não sei o quê, não é favor pra ninguém, eu tô aqui porque eu mereço. Sim, exatamente. Foi uma conquista assim, muito grande nessa linha, né, de trabalho, porque foi numa área totalmente industrial. E há 20 e tantos anos atrás, era puramente masculino, né? Todo o corpo funcionário, né, era masculino. Encontrava uma ou outra mulher, mas assim na área administrativa. E como era indústria, né, eu estava ali no campo direto, no processo produtivo mesmo. Sim. Então, era eu no meio de 200, 250 homens, né? Isso em período diurno, às vezes em período noturno. Muitas vezes eu tive que fazer vista grossa, fazer de conta, né? Que não estava vendo, não estava ouvindo, deixa quieto, deixa passar, eu preciso do emprego. Mas assim, quando o negócio apertou mesmo, daí acho que é questão de princípio, né? De cada pessoa também. E também porque eu tinha condições de falar não. Também um tempo atrás era difícil essa questão do assédio, né? Nem sempre a mulher podia chegar e falar, tô me assediando, que ela ia ser ouvida. Exatamente, não. Hoje é diferente, mas antigamente eu imagino que não foi nada fácil. Não foi fácil. E aí, como na época eu já estava com um casamento marcado também, então eu achei que seria muito melhor eu sair da empresa, voltar para Cuiabá, porque não era lá, né? Era no interior. E a partir daí que eu fiquei mais em função da família mesmo. E 10, 15 anos depois que eu voltei realmente a estudar. A Erika, no finalzinho da nossa conversa, me mandou que você foi pro Texas. Sim. Eu fiquei curiosa para saber se você foi a trabalho, foi alguma coisa referente à sua carreira? Não. Eu fui 2 vezes pro Texas, assim, em menos de 4 meses de intervalo. A primeira vez foi para passear mesmo, foi a convite do pessoal de lá para conhecer, para vivenciar a cultura, né? Mas por que dessa viagem? Que também, por providência divina, foi dando tudo certo, porque nem passaporte eu tinha, né? Tinha que dar certo, tinha que ir. Então, mas uma amiga do curso de elétrica, né? Que terminou o doutorado há alguns anos atrás, não americana, mas é de um outro país, de Honduras, mas com parentes nos Estados Unidos, em Costa Rica, Honduras, e vários desses parentes vieram para a defesa, para assistir a defesa dela, que na época ainda era presencial, a gente não tinha pandemia, né, 2 anos atrás. E então, nessa vinda desses familiares dela, ela frequentava muito lá a minha casa, né? Por amigos em comum. Então, a gente acabou se conhecendo, criando amizade. Mas você não conhece tal lugar? Vai pra lá, eu tenho casa em tal lugar, vai pra lá pra você conhecer e tal. E aí foi amadurecendo, né? Essa ideia. Isso foi o quê? Mais ou menos mês de setembro de um determinado ano, e em dezembro eu já estava lá. Foi assim, começou. Gente, meus amigos aí, ó, que me conhecem, se quiserem me convidar também, tô aceitando, gente. Me chama assim para conhecer a cultura de vocês aí, não custa nada. E são as oportunidades que a vida te deu, né? Sim, exatamente. E a princípio, assim, eu pensei, eu vou aproveitar. Fiquei quase 2 meses para lá. Eu vou aproveitar e pegar no inglês. Explorar o máximo possível. O inglês, porque eu sou péssima em inglês, né? E para ir para esses lugares, você precisa ter. Sim. Né? Apesar de eu nunca ter estudado, somente em escola Só mesmo, na escola. O espanhol eu sei muito bem, né? Então, isso que me salvou lá. O inglês básico, assim, para a gente passar pelo aeroporto para pedir uma informação até vai, mas a partir daí uma conversação é mais complicado. É mais difícil. Só que eu percebi que nesse período lá, apesar de eu não ter convivido com americanos, eu percebi que se eu ficasse uma semana, por exemplo, somente com essa língua, né, ouvindo essa língua, logo eu conseguiria. Você acostuma, né? Sim, mas o meio em que eu estava não era americano, apesar de estar lá. Era hondurenho e mexicano, então falava era só espanhol, né?
A não ser quando ia em algum restaurante, aí pedia Quer alguma fazer coisa. alguma coisa na... Mas era muito pouco, então eu acabei não aproveitando esse período para aprender bem o inglês, né? E depois depois de 2 meses eu retornei para lá para fazer uma pesquisa, né? Vinculada aqui à minha área de pesquisa, mas por minha conta, nada a ver com a universidade, né? Foi porque eu quis para aprender mesmo a mexer com determinado equipamento. Sim. E aí eu fiquei pouquíssimo tempo, foi uma semana, 10 dias entre chegada e retorno, né? Eu convivi um pouco mais com a língua inglesa. Sim. E aí eu já voltei de lá assim falando, só que a gente acaba esquecendo, né? Usa pouco depois, né? Usa pouco e aí... Ainda mais aqui no Brasil. Agora nós vamos falar de cultura, porque eu demorei dias pra ligar quem que era a Érica. A Érica é do coral da Unesp. Isso. A Érica canta no coral. E antes de chegar no coral da Unesp, a Érica passou por outros corais, inclusive ela trouxe aqui, ó, vou mostrar, CDs que ela participou da gravação. Esse daqui é do Coral Mato Grosso. Isso, são músicas regionais. Inclusive a composição é de Mato Grossense, com o linguajar também meu pai da vai época. amar isso aqui. Meu pai ama. E aí eu falei pra Érica, cara, como que você chegou no coral? Como que, não aqui da Unesp, como que você falou, cara, vou entrar no coral? Eu comecei lá na faculdade mesmo, quando eu estava cursando a licenciatura, né? Eu sempre vi as apresentações dos corais de lá, são 2 corais, e aí eu fiquei interessada, até porque pelo horário, que como a faculdade era muito longe de onde eu morava, então eu acabava ficando o dia inteiro, porque tinha aula amanhã, tinha aula à tarde, e aí no horário do meio-dia tinha ensaio do coral. Então eu almoçava e ia pro ensaio, para ocupar esse tempo, né? Para não ficar sem fazer nada. Sem fazer nada. E era uma forma bastante prazerosa. Então foi aí que eu aprendi, nesse coral da universidade da UFMT, que eu aprendi a ler um pouquinho de partitura para canto coral, que eu aprendi a cantar, né? Assim, a gente dá as quebradas aí, né? Não é 100%, mas o importante é o quão bem isso faz. Sim. Pro corpo, é uma atividade boa pra alma, pra cabeça, né? E aí, achei muito interessante o jeito que ela contou, como que ela achou o coral da Unesp. Eu quero que você conte como que você chegou no coral da Unesp. Eu não vou me esquecer nunca dessa história, porque quando eu cheguei aqui na Unesp para fazer o doutorado, eu procurei informações, né? Se tinha um grupo de coral, ou se tinha algum lado cultural, vamos dizer assim, né? Que fosse ofertado pela universidade. E quem eu perguntei era mais o pessoal aqui da Exatas, então eles o pessoal não sabia muito. Não, sabia. Passou 1 semestre, 2 semestres. Daí um dia, era um finalzinho de tarde, umas 6 e pouquinho da tarde, eu entrando na Unesp, eu escutei um cantarolar, assim, chamado. Um chamado. E aí eu parei, né, no meio do saguão ali e fiquei tentando identificar de onde vinha aquele som, né? E incrível, pertinho, praticamente a 10 metros de onde eu passava ali direto, todo dia. E então eu vi que eles estavam ensaiando, né? Bati na porta, um dos coralistas veio me atender. Eu falei que eu queria informações a respeito dos ensaios e tal. Ele, não, entra aí. Eu falei, não quero atrapalhar, né? Depois eu volto. Não, entra aí. E dali a pouco o regente já me chamou também, né? O Márcio. E já puxaram a cadeira, já sentei, perguntaram, você já canta ou é a primeira vez? Eu comentei por alto, né? Que eu já tinha participado de alguns corais. Então você já lê partitura alguma? Eu falei, alguma coisinha eu leio, né? Então você tá aí, pega aí essa... Já vamos ensaiar aqui agora. A gente já tá ensaiando essa música. Qual que é seu naipe? Eu falei, eu já cantei em soprano e também contralto. Na verdade, sou mezzo-soprano. Mas ultimamente mais na linha do contralto, que é mais agradável para mim. Beleza, então vamos embora.
Aí já pegou de cara o ensaio desse naipe. E como eu já tinha um pouquinho da leitura, né, da partitura, e aí eu não me ouço, Sim. mas quem me ouviu fez assim pro regente. Poder segura, Ou seja, segura ela, não vai deixa ela embora somar, não. vai somar, não vai atrapalhar. E por aí eu fiquei, né? E você tá até hoje no coral? Sim, esse ano eu dei uma afastada do coral daqui da Unesp, porque eu tô escrevendo a tese, então ficou mais fechado o meu horário, mais corrido. Mas eu pretendo retornar, mesmo depois que eu voltar para Cuiabá e voltar a ser os ensaios presenciais, mesmo que eu não esteja presente, né, de alguma forma eu vou participar. Pois é, a Erika tá indo embora, a Erika vai voltar pra casa, né? Isso. Aqui também é a casa, mas ela tá voltando pra primeira casa, né? Mas antes da gente encerrar a entrevista, eu vou fazer questão de falar, a Erika é minha colega lá da aula dos ritmos do Fábio e do Manelim. Eu nunca tinha nem parado pra pensar que eu tinha uma pessoa com uma bagagem tão grande ali, tão perto, e com uma história tão bacana. E aí ela me contando que ela machucou o pé 5 vezes, quebrou e nanana. Falei, como que você consegue dançar? Não dói, não... Na verdade, a dança favorece, né? Fortalece tudo. Sim. Eu sou meio preguiçosa, pra falar a verdade, para fazer exercício, para fazer caminhada. Aqui em Ilha, como eu não trouxe condução e não sei andar de bicicleta, então aqui é a pé para tudo quanto é lado. E eu acabei tomando gosto, né, e eu vou rapidão. Então, a opção de fazer a dança, mais para tirar aquele estresse diário, né? E também porque eu acabei adquirindo ano passado uma diabetes. Então eu precisava fazer alguma coisa. Tá exercitando, e aí eu engordei demais, sabe aquele efeito sanfona? Eu. Então eu acabei optando pela aula lá no estúdio, né? Que foi bastante elogiado por pessoas que já fizeram, né? Que eu conheço. Não, vai lá, você vai gostar. E realmente é um astral, assim, que... É gostoso, eu sou suspeita pra falar. É um momento em que a gente tá ali pra fazer aquilo e mais nada. E é gostoso demais. Eu sou bem suspeita, bem suspeita mesmo pra falar, é gostoso demais. Gente, eu vou encerrando por aqui. Tinha bastante coisa pra gente falar, mas acho que eu aproveitei o máximo que eu queria aproveitar da Erika. Eu quero desejar pra você uma boa volta pra tua casa, pra Cuiabá. Que daqui pra frente as coisas continuem acontecendo e fluindo bem assim pra você. Amém. Que mais portas se abram. E eu acho que você vai fazer falta. Eu tenho certeza que a gente ia ter mais coisa pra conversar aí no futuro. E se você voltar, eu quero que você me procura. Que a gente vai conversar do que aconteceu nessa sua volta e desvolta e volta pra cá de novo. Eu tenho certeza que você vai voltar. Eu preciso voltar, né? Porque eu tirei licença do trabalho para poder fazer o curso, então eu preciso retornar, pagar esse período que eu fiquei afastada, né? Com trabalho ou em espécie. Então, normalmente é trabalho mesmo. Mas também vou sentir muita falta. Aqui em Ilha Solteira, nesses 4 anos, eu aprendi a viver. Porque até então eu estava sobrevivendo. Era uma rotina assim muito doida, né? E que eu não fazia nada que realmente me desse prazer, como eu aprendi a fazer aqui, né? E a levar a sério, porque mesmo sendo lazer, mesmo a gente se sentindo bem, né, fazendo aquilo, você precisa ter uma seriedade para não parar, para não ficar com o corpo mole, né? Então vou sentir também muita falta. E das amizades que eu fiz aqui, nossa, muitas amizades. Ai, gente, acabamos. Agradeço vocês por ficarem com a gente aqui até agora. Espero que vocês gostem também de ouvir, assim como eu gostei de ler e de escutar pessoalmente a história da Erika. E espero vocês no próximo episódio, que eu acho que vai ser babado. Tchau e até a próxima. O programa EITA é um oferecimento GoodNet, internet fibra ótica com a melhor conexão para curtir à vontade.
Léo Churrasco Delivery, cardápio especial todo dia, é qualidade chegando à sua mesa. Fábio Bezerra Fotografias, casamentos, ensaios, eventos, revelações e álbuns. Dondoca, vestindo você mulher com muito estilo e bom gosto. Armazém Café e Chocolate, cafés, milkshakes, açaí e muito mais.